E queria, antes de mais nada, agradecer a Mona Dorf por encabeçar esse programa chamado História Contada. É uma narrativa mensal onde a gente traz sempre uma pessoa protagonista da nossa cidade, que tem um vínculo com a comunidade judaica e que, com isso, ela traduz um pouco da sua experiência e da sua proposição sobre a cidade e sobre a sua trajetória e também sobre os seus vínculos à cultura e aos preceitos religiosos e comunitários, onde esse projeto está fundamentado para que seja um programa de memória da qual o nosso parceiro o Museu Judaico recebe todo esse material e essas narrativas mensais estão sendo documentadas por lá. Então, para nós, hoje, especialmente, que a Didi Wagner, que é uma querida voluntária da Unibis, e mais do que isso, é uma super protagonista da nossa cidade aqui, é um enorme prazer. Queria agradecer a Didi por ter aceito esse convite. Obrigada. E, obviamente, a gente vai ter muito aqui para ouvir a partir disso. Então, obrigado e boa noite para todos. Obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos vocês que saíram de casa debaixo dessa chuva, mas também para um grande encontro, que é esse nosso encontro com a Didi Wagner. Quem quiser se aproximar, tem bastante cadeira aqui na frente. Eu estou vendo ali até meu filho lá atrás, me prestigiando. Olha ali, Didi, ali o Bruno cumprimentando ele. Então, vocês podem chegar. A ideia desse encontro é que seja assim, uma conversa bastante informal e bastante cozy, como a gente fala, onde as pessoas podem realmente perguntar para a Didi ao longo da entrevista o que quiserem. A gente já fez várias entrevistas tem 3 anos, Didi. Seja bem-vinda. Obrigada, Mona. Esse programa tem 3 anos, na verdade, desde que a Unibis Cultural abriu. Fico muito feliz de estar aqui desde o início. E a gente já entrevistou diversas personalidades de origem judaica que têm uma trajetória importante e também origem judaica, às vezes afastadas, como Karl Burger, o secretário André Sturni, às vezes mais ligadas, como o presidente do Banco Central, William Goldfein, que esteve aqui. A gente fez o arquiteto dessa casa, a Rita Lobo, enfim. Todas essas entrevistas estão no YouTube, na página da Unibis e na minha página também. Então vocês podem consultar as entrevistas que geralmente duram de 1h30 a 2. O público participa e eu conto com vocês para fazer entrevista para a nossa grande Didi. Tão jovem, já com uma carreira tão boa. Parabéns, Didi. Obrigada, Mona. Acho que você é uma das mais jovens. Se não me engano, eu estava pensando, teve o Ivan do Tuju, que veio com a família dele também, que é esse chefe. Que tem um restaurante Tuju de gastronomia. Sim. Talvez ele foi o mais jovem do que você, mas tinha já uma grande história para contar. Legal. Então, a gente vai passear pela carreira da Didi, pela trajetória, e também vai falar da família dela e das origens judaicas, da relação dela com o judaísmo. Bom, acho que todo mundo que está aqui conhece a carreira da Didi, a trajetória dela, né? Mas eu quis dizer, fiz uma abertura tão bonitinha, porque sempre que eu olhava, eu acompanho a carreira da Didi desde o início, né? 97, se não me engano, foi o primeiro teste que você fez para a MTV, para apresentar aquele programa Al Dente, né? E hoje eu estava mostrando aquele teu vídeo muito engraçado do lugar em comum, onde ela se banha numa banheira de cerveja. E aí meu filho falou assim, nossa, ela é tão jovem ainda, não sei o que, né? Então é muito legal, né? Porque você tem a mesma imagem que você tinha e eu sempre achei muito bacana. Então, o que eu disse de você? Ela é bonita, charmosa, inteligente, grande esposa e companheira e mãe de 3 filhas, o que não é fácil conciliar carreira junto com essa trajetória na televisão, que é uma mídia que está mudando. Recentemente a Didi fez um canal no YouTube, a gente vai falar disso também, e mais recentemente, ela acaba de voltar, né, acho que tem umas 2 semanas, ela fez um curso em Harvard. Então a gente vai começar falando da profissão, desse lado, Didi, e eu queria que você nos contasse um pouco como é que foi esse curso, qual foi a ideia do curso, quem estava lá, você disse que tinha um Cacá do Brasil? Sim, né? sim. Tinha um grupo bem estrelado de alunos. Vou adotar aqui o microfone para todo mundo ouvir melhor. Boa noite, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Obrigada, Mona, pelo convite. Fui super honrada com o convite de poder participar desse evento aqui na Unibis, instituição que eu adoro e tenho o maior prazer em poder ajudar sempre que possível. Mas eu fiz um curso agora, né, Mona, de 4 dias em Harvard, um curso super intensivo chamado The Business of Entertainment, Media and Sports.
eu nunca achei que em 4 dias eu fosse aprender tanto. Realmente, a faculdade faz por merecer a fama que tem. Harvard, assim, fez a gente estudar das 7h30 da manhã até as 6 da tarde, todos os dias do curso. Foi bem intenso, mas muito proveitoso também. E o grupo de alunos era um grupo bem interessante, porque tinha executivos, tinha gente de mídia, então alguns apresentadores e tal, e gente dos esportes, tanto CEOs de times, por exemplo, como também atletas. O caso do Kaká, do Dani Alves também, estava lá, e daí tinha atletas de hóquei, são bem conhecidos lá, né? A gente já não conhece tanto. Tinha atleta de futebol americano, estava o Andy Roddick, aquele tenista bem conhecido, estava a Lindsey Vonn, que é uma esquiadora americana, que é meio que considerada o Michael Phelps das pistas, porque ela ganhou todas as medalhas da última Olimpíada de Inverno, é uma assim, mulher talentosíssima em cima do esqui. E conta pra gente, como é que funcionava? Vocês estudavam os cases antes de ir, em cima de cases, os brasileiros ficavam todos juntos, porque eu fico pensando, né? Você acho que até fez um pouco Sport TV numa época? Fiz um programa durante as Olimpíadas, fiz. Então, mas qual foi o link que você teve com eles, com cada um? Como é que funcionava o esquema? Então, Mona, os estudos em Harvard são realmente fundamentados em cases, né? Eles mandaram todo o material antes, eram 4 cases por dia. A gente teve case da Walt Disney Studios, do BuzzFeed, da Beyoncé, do Jay-Z, do The Rock, agora para lembrar todos, do LeBron James e... Eu não sei, eu devo estar assim, me esquecendo de um ou outro, mas só para dar um panorama geral, esses são alguns dos cases que a gente teve que ler. Os cases são extensos, são, né, páginas e páginas de texto e também de gráficos, de tabelas, estatísticas para fundamentar tudo que está sendo dito no case. E daí a cada aula tinha uma discussão de um case. A professora principal do curso é uma mulher incrível chamada Anita Albersi, mas também rolaram aulas com outros 2 professores, um deles inclusive professor também do MBA de Harvard, um cara ótimo. E vocês se reuniam em grupo? Vocês estudaram antes de ir para o Brasil e já chegaram lá palpitando? Então, a demanda de Harvard é que você chegue no curso já tendo lido todos os cases, né, para ter um mínimo de preparo. Eles pedem que todos os alunos participem bastante das aulas. Então, é um pouco tenso, assim, eu vou ser sincera, eu falo inglês, eu me viro e tal, mas na hora de ter que falar numa classe de 80 alunos, né, com várias pessoas que têm o inglês como língua nativa, eu ter que colocar a minha opinião, né, com raciocínio e tal, numa língua que eu não domino como português, era um pouco difícil, mas rolou. E o que Harvard faz é que nos prédios dos dormitórios, né, tem uma divisão por andar, e aí essa divisão, normalmente, desse prédio pelo menos onde eu fiquei, eram 8 quartos em cada divisão. E aí esses 8 quartos, Mona, que são individuais, né, formam o que eles chamam de living group. O living group é o seu grupo de estudos. Então a agenda, na verdade, era assim: café da manhã das 7 às 8, das 8 às 9, discussão em grupo, né, com o seu living group, sobre os cases que seriam trabalhados naquele dia, e aí depois, mano, aula. Pauleira. Mas foi bem bacana, foi super proveitoso mesmo. E foi legal o contato com o Kaká, com o Daniel Alves? O Kaká eu já conhecia e ele tem essa fama de bom moço, né? E basicamente ele é isso mesmo. Assim, ele é uma pessoa incrível, né? Assim, sabe aquela coisa que a gente fica, né, às vezes meio desconfiado, tipo, será que isso aí não é uma coisa construída pela mídia e tal? Ele é esta pessoa. Ele é uma pessoa muito bacana, delicado, enfim, eu falei até em inglês, né?
para professora, com o Cacá junto, assim, e, assim, sem nenhum tipo de intenção por trás do que eu estava falando ali para ela, mas eu falei, nossa, o Cacá reúne características muito interessantes, porque ele é um good athlete, né, um bom atleta, good looking, né, ele é bonito, é que em inglês faz mais sentido, assim, porque fica mais bonitinho por causa do good. Então, good athlete, good looking e good person. Ele é isso. Ele é essa pessoa. Como eu disse, a plateia participa e vocês podem fazer pergunta a qualquer momento. Alguém gostaria, nessa altura do campeonato, de perguntar alguma coisa para a Didi? Só levantar a mão, se apresentar e perguntar. Por favor. Meu nome é Mônica. Fiquei curiosa agora, o que te levou a fazer isso? Óbvio que você está nesse mentira, né? Mas o que te levou a fazer esse curso, uma aperfeiçoação, aperfeiçoamento? Eu te respondo, Mônica, eu resolvi fazer esse curso porque eu justamente já tenho a minha carreira na televisão há 18 anos, né, desde 2000, e estou sempre buscando novas possibilidades de carreira e tal, mas eu senti que eu precisava de um pouco mais de embasamento técnico e também de um pensamento um pouco mais de negócios. Né? Eu sempre tive um vínculo com a minha carreira televisiva que é um vínculo mais artístico, né? Mas de um jeito um pouco mais sonhador, um pouco mais só trabalhando do lado criativo e tal. E eu senti necessidade de ter um pouco mais de um enfoque de negócios mesmo. E foi bem bacana nesse sentido para mim esse curso, porque eu não consigo explicar para vocês, gente, porque é difícil imaginar que em 4 dias a gente aprenda tanto, mas eles conseguem fazer isso. Eles conseguem. Bom, ainda bem, porque custa caro pra caramba. Então. Valeu a pena, pelo menos. Foi proveitoso para você? Foi muito bom. Você voltou com ideias, assim, pensando... Então, tive alguns insights, tive um entendimento um pouco maior de, assim, para onde o mundo do entretenimento está caminhando. Exatamente. Tive um pouco mais de uma visão de pensamento estratégico. Esse sistema dos cases funciona mesmo para isso, né? Você parte de situações reais, né, de casos verídicos, para daí poder adaptar isso para a sua própria realidade. E funciona muito bem. Eu achei bem interessante, foi bacana. Didi, vamos falar do que você está fazendo agora, né? O Lugar em Comum já tem algum tempo, a gente vai passar mais tempo, mas você acaba de criar também um canal no YouTube, bem recente, né? Esse ano. Sim. E como muita gente que veio de TV, chegou o YouTube, as plataformas estão se diversificando, se multiplicando. Como você vê a sua entrada no YouTube? Foi difícil pensar, formatar? Você participa de tudo, da pauta, do conteúdo, ou você só apresenta? Participo de tudo, Mona, de tudo. Mas, diferentemente dos youtubers assim mais roots, eu tenho uma equipe para me ajudar, porque esse esquema de pôr ligou a câmera e saiu falando, eu não me sinto à vontade para fazer assim. Eu gosto de ter uma luz pensada, uma câmera bem posicionada. Acho que é o meu histórico, né, de televisão que assim faz com que eu ainda tenha esse apreço assim por uma questão mais técnica. Mas eu participo das reuniões de brainstorming das pautas e depois também da elaboração dos roteiros e tudo mais. E conto com a ajuda assim de pessoas muito bacanas, porque eu sou super fã dessa ideia do trabalho em equipe. Eu gosto. Acho que todo mundo que participou de televisão, cinema, é trabalho em equipe, né? Não é? E o que é um pouco triste é você, de repente, com essa mídia nova aqui, que todo mundo faz, né? Todo mundo fica aqui falando, olha, eu tô aqui entrevistando a Didi, tá muito solitário. Exato. E ainda você, então, conseguiu manter um esquema de equipe mesmo. Eu gosto do trabalho em equipe, eu gosto do método colaborativo, eu gosto da troca, eu funciono melhor assim. E de fato é isso mesmo também, né, Mona? Tenho realmente assim enraigado no meu DNA essa herança da televisão que não me deixa realmente achar que tudo bem ligar uma câmera e ficar com a mão meio que assim, né, sem uma firmeza mínima para fazer qualquer vídeo. Eu gosto da coisa um pouco mais produzidinha mesmo. E aí, como é que vocês pensaram nesse canal? Porque tem tanta gente fazendo tanto canal,
que é realmente uma incógnita, né? Para onde você deve caminhar, de que jeito você vai fazer, se você vai sair falando, dando as dicas que você sempre deu, ou só você, ou entrevistando pessoas. O que vocês pensaram? Qual é o formato? Bom, a gente ficou, eu diria que quase um ano em reuniões de brainstorming, assim, para tentar justamente definir qual seria o perfil do programa e sobre o que a gente queria falar e como que a gente faria um canal que seria diferente do que já estava sendo feito e tal, até uma hora que a gente chegou à conclusão de que estava sendo muito brainstorming para pouco resultado, né? E daí a gente decidiu colocar o canal no ar mesmo. E eu comecei o canal justamente questionando essa coisa de assim, putz, eu que sou da TV, que tenho tanto tempo já de televisão nas costas, vou me meter a fazer YouTube? Vou ser youtuber? O que eu tô querendo, né? O que eu vim fazer aqui nessa plataforma? A gente começou assim. Aí a gente fez alguns vídeos nessa linha, a gente começou a brincar um pouco com as tags, né, que são comuns no YouTube. Então, por exemplo, a tag do Reagindo A, que é quando você pega um vídeo seu antigo e reage àquele vídeo, e é sempre uma situação bem constrangedora no caso. Mas, enfim, encarei. E aí depois a gente partiu para uns vídeos de entrevistas, Mona, com youtubers conhecidos. E agora, mais recentemente, a gente lançou a tag de desafio. Aliás, faço aqui só um parênteses, porque a gente brinca muito com esses trocadilhos, né? De dicas, isso e aquilo. Aí, na hora que a gente estava definindo qual seria a tag, e a gente brinca com as coisas do de desafio, eu falei, não, peraí, gente, mas é desafio, já não funciona, entendeu? Colocar o de desafio aí falaram pra mim, não dá pra você ser um pouco menos purista, fica só focado na questão fonética. Na questão fonética funciona. Falei, mas ninguém vai achar que eu sou burro, não sei escrever desafio? Aí falaram, acho que não, acho que dá pra saber que é só uma brincadeira. Então tá, eu sei que é desafio, mas a gente fala desafio, né? Então foneticamente funciona, encarei. Quando eu estava fazendo a chamada no Instagram, no Insta Stories, né, do seu, aí eu peguei o programa dela, que é o último da República Tcheca, do Lugar em Comum, e ela tá numa banheira de cerveja, falando que faz bem pra pele e tal, e eu botei, né, grande Didi Wagner, de divina, Didi, eu falei, de demais, aí eu lembrei do desafio, é demais, não é demais. Não. Mas serve também, porque a gente vai falar que demais também serve, é isso. Aí eu falei, Didi divertida, porque é divertida, é muito engraçada. Legal. E acho que de fato, se você é muito espontânea, né, e nem todo mundo na TV parece que é espontânea, mas tem uma coisa de atuação mesmo, as pessoas atuam, né? E você tem essa espontaneidade, você ri, e isso é muito bom para a internet, né? Qual tem sido a resposta assim, do público? As pessoas se interagem, você responde aos comentários, tem agressividade, porque hoje em dia a gente vê muitos haters nas redes, dizendo besteira. Eu costumo brincar que quem não tem hater é porque não tem visibilidade, né? Um pouco de haters a gente tem que ter para saber que a gente está, enfim, atingindo um público grande e tendo alguma relevância. Mas, no geral, eu vou dizer para você que eu tenho um feedback muito mais positivo do que negativo. Claro que já recebi comentários, enfim, desgostosos, mas, no geral, as pessoas são muito carinhosas comigo, eu sou muito grata. E essa coisa dos haters, eu sempre fico me perguntando, porque eu tenho, por exemplo, como premissa, quando eu estou ali usando as mídias sociais, que eu me manifesto nos perfis das outras pessoas, acho que preferencialmente de maneira positiva, ou quando eu não concordo com alguma coisa e tal, ou eu faço um comentário, né, que seja construtivo, ou no mínimo opto pelo silêncio. Agora, essa coisa de agredir o outro, eu realmente acho muito curioso. Eu gostaria de entender essas pessoas, eu não entendo muito, mas elas existem, elas estão aí, a gente tem que lidar com isso. Outro dia eu postei uma foto, aliás, foi a foto que eu postei com o Dani Alves, no curso de Harvard, e nessa agenda, gente, de ter que tomar café da manhã das 7 às 7h45, para estudar das 8 às 8h45, para chegar na aula às 9, que às 9 horas começava a primeira aula pontualmente, e assim, né, ia até o final do dia, para daí já ter que chegar no quarto às 8 da noite, mais ou menos, e ter que estudar um pouco para já se preparar para o dia seguinte. Bom, no penúltimo dia de aula, eu tomei um banho, tal, não sei o quê, deixei o cabelo secar naturalmente e fui
fui para lá no dia seguinte, né? Assim, sem grandes preparos. Aí postei a foto com o Dani Alves e um dos comentários é: nossa, Didi, que pontas secas. Aí eu não respondi, mas eu fiquei com vontade de responder. Não deu tempo de secar o cabelo. Tava estudando. Enfim. Alguém quer perguntar? Por favor, se apresenta e pode fazer a Meu nome é pergunta. Marcos, eu acompanho o Lugar em Comum já há bastante tempo e agora o canal do YouTube começou a assistir também. Eu acho bastante intrigante assim, a relação da música com tudo que você faz. Né? Assim, tem uma equipe grande por trás que faz isso, você mesmo participa também disso. É uma dúvida que eu tenho. Assim. Marcos, eu não sei se eu entendi exatamente assim, o que exatamente você quer saber em relação a essa minha relação com a música. Eu te falo assim, por exemplo, nas transmissões do Rock in Rio, né, que eu fiz todas as transmissões a partir da edição de 2011, né, o Rock in Rio acontece a cada 2 anos, sempre anos ímpares, então 2011, 13, 15 e 17. Eu fiz todas essas edições para o Multishow. A equipe é gigantesca. Principalmente a parte técnica, porque é uma transmissão muito robusta, muito elaborada em termos de sinais via satélite que passam para não sei onde, para a retransmissora que vai, que vem, que o cabo, isso, aquilo. Assim, me sinto, juro, privilegiada de ver ali durante a transmissão. Eu não estou falando isso para fazer demagogia nenhuma, estou falando de verdade. Eu acho um privilégio ver tantas pessoas envolvidas por um único objetivo, né? E é aquela coordenação de esforços, né? É o cara do cabeamento junto com o cara da parte técnica dos monitores, das câmeras, do microfone, do estúdio, da decoração do estúdio, da direção de arte. É uma loucura, eu não consigo nem te dizer. Na época, até em 2017, eles falaram, era um número maluco. O Multishow tem uma capacidade imensa de colocar uma transmissão dessas no ar, é uma coisa fantástica. Agora, da minha relação com música, tirando essas transmissões ao vivo, o resto é meio que tudo por minha conta mesmo. Fico eu lá nos aplicativos de música e nos sites pesquisando e tentando me informar e tentando ficar por dentro. Já que você já chegou no Rock in Rio, a gente vai falar de música, mas já vamos começar por ele, que é o mais hardcore, porque você entrar ao vivo numa transmissão é muita responsabilidade. E eu fico até só de você citar aqui, eu tô me lembrando do estresse que é. Você fica muito estressado, você não perdia informação, é muito grupo, muita banda. Como é que você se preparava assim, para essa entrada ao vivo? Mona, você que já fez telejornalismo ao vivo sabe mais do que ninguém a tensão que é entrar ao vivo, tendo a responsabilidade de passar a informação para o público, né? E assim, com leveza, com segurança e com, no caso do Rock in Rio, do Lollapalooza, desses festivais de música também, né, com uma dose de entretenimento. No caso do telejornalismo, ainda que tem essa seriedade toda atrelada ao que você faz, eu nem sei como você aguenta. Difícil. Você se estressa muito. Segura o rojão. Tá louco. No caso do Rock in Rio, eu vou falar mais do Rock in Rio porque a transmissão do Lollapalooza ao vivo tem uma configuração um pouco diferente. No Rock in Rio, eu normalmente fico no estúdio principal, né? E é uma carga de tensão imensa. Claro que, eu já cometi algumas gafes. Aliás, as gafes acontecem e para mim, que sou muito perfeccionista e sou muito autoexigente, elas pesam demais. Eu tenho que fazer um esforço, assim, homérico para lembrar que os acertos foram maiores do que as gafes, exatamente. Mas é isso, assim, em uma transmissão dessas, com tantas horas ao vivo, com tantas bandas, com tanta informação, com tantos imprevistos que acontecem durante a transmissão, é inevitável que um deslize ou outro vá acontecer. Eu acho que os meus deslizes realmente não foram muito graves, e com alguns deles eu inclusive soube brincar bastante. Então, um dos deslizes que eu cometi
foi na edição, se não me engano, de 2015, quando eu chamei a banda One Republic de One Direction. E mais legal do que isso foi que eu estava ao vivo, aí eu falei, não sei o quê, porque o One Direction, quem ia se apresentar era o One Republic, e continuei falando, e não percebi que eu tinha falado errado. Olha que coisa sensacional o que o ao vivo faz com a gente, porque obviamente que na vida real, se eu falo o nome da banda errado, eu percebo, mas no ao vivo você está dando uma informação, preocupada com o ponto eletrônico, com o que vem na sequência. Eu estava inclusive interagindo nesse momento com uma mesa virtual que, enfim, era colocada ali em 3D e a gente tinha que olhar no monitor para interagir com a mesa, que mostrava o line-up das bandas daquele dia, uma loucura. Falei o nome da banda errado, não percebi, e aí foi pro break. Daí a direção falou, Didi, você chamou de One Direction, era One Republic, né? Aí eu, sério? Assim, né? Só que a música mais conhecida do One Republic é aquela que diz assim, né? It's too late to apologize, too late. Desculpa, não sou afinada mesmo, mas enfim, voltei do break falando isso, falando, gente, chamei o One Republic de One Direction, e cá entre nós aqui, assim, One Direction é uma boy band, One Republic quer ser uma banda de rock, mas não tá tão longe de ser uma boy band, então tudo bem também. It's too late to apologize. Mas it's too late to apologize. Que ótimo. Mas é um estresse mesmo, né? Mas eu acho que na verdade meu erro foi quase um ato falho, porque o que tinha mesmo na minha cabeça era que eu tava querendo chamar o One Republic de boy band, enfim, né? O inconsciente veio à tona, foi isso. E eu te perguntei se você se preparou e tal, como que foi sua entrada na MTV? Quando você chegou, você já entendia tudo aquilo de música ou você foi melhorando? No primeiro teste já mandaram, manda ver o que você sabe de música, como é que foi? Bom, o teste da MTV era num estúdio de fundo chroma key, né, aquele fundo verde, e daí eles pediam pra gente interagir com alguns videoclipes, apresentaram alguns videoclipes, tinha um texto lá que tinha que seguir e tal, e depois tinha uma entrevista que eles faziam com os candidatos. E eu sempre gostei muito de música, mas no teste da MTV, o que eu realmente ressaltei mais era o meu apreço por videoclipes. Eu adoro a linguagem dos videoclipes. Eu, assim, sou fissurada por videoclipes e continuo assistindo a vídeos de música até hoje. Então, acho que isso, na verdade, foi uma coisa que me ajudou. Mas eu sempre gostei bastante de música. Agora, eu entrei na MTV, gente, e por mais que eu gostasse de música, ali tinha uns music, assim, geeks, assim, tipo, music nerds. Pessoas muito entendidas de música. Então, ali eu quase constatei que por mais que eu gostasse de música, eu precisava ainda aprender muito. E, assim, foi uma experiência única poder estar na MTV na fase que eu estive, que foi uma fase gloriosa da emissora. E eu tive o privilégio de realmente conviver com pessoas que tinham um conhecimento muito aprofundado de música e eram muito generosas em compartilhar esse conhecimento com todos os apresentadores. Estou falando de mim, mas todos os apresentadores da MTV gostavam muito de música, mas quem estava lá na produção tinha um conhecimento, assim, de expert mesmo. Uhum. E isso enriquecia muito as nossas transmissões, até no sentido de que muitas vezes a gente estava ali no ar fazendo uma entrevista e tal, e os diretores contribuíam às vezes com informações para a gente no ponto, muito pontuais, né? Mas que davam aquele arremate final, sabe? Numa conversa, numa entrevista. E eram pessoas que não queriam estar na frente das câmeras, elas queriam estar atrás das câmeras ajudando quem estava na frente. Era bem interessante. E aí você começou a fazer aquele programa com o Marcos Mion, que também era estreante, que durava 3 horas na parte da tarde, né? Sim. Foi uma loucura, você não saía da TV. O Mion, agora vou te falar, o Mion brincava que a gente fazia um Faustão por dia. Só que não, porque claro, o Faustão fica no ar direto mesmo, e a gente tinha os videoclipes ali como respiro, né? Mas era ao vivo. Era ao vivaço, das 3 às 6 da tarde, segunda a sexta. Olha que louco. Gente. Não, foi
intenso, foi intenso. Hoje, se você pensar, que nem a TV Cultura também fazia muita programação ao vivo, hoje, com os canais acaba, tudo já feito, né? É só um streaming, né? É só tá veiculando. Então, é tão legal, porque tinha uma naturalidade, né? Tinha uma espontaneidade. Era bem bacana. Que não tem. Não, mas a gente fazia umas coisas assim, agora que tipo, já sei da MTV, acho que eu posso falar, né? A gente fazia umas coisas tipo, a gente pedia ajuda do pessoal lá da parte técnica, o cara do áudio, o cara do cenário e tal, para dar um pulinho lá na padoca, trazer lanche pra gente, a gente comia o lanche dentro do estúdio, que é proibido, né? Uma das leis mais assim sérias da televisão, que você não entra com comida e bebida dentro de estúdio, óbvio, né? Porque tem equipamento, tem cenário, é arriscado, mas a gente era jovem, né? A gente desrespeitava essa regra, o pessoal da técnica era gente fina e colaborava, e a gente era vizinha da padoca ali, né? Da padaria real, né? Isso, exatamente, da real. Daí ele ia lá, o André, por exemplo, e pegava um sanduba pra gente, um suquinho, a gente comia escondido durante o clipe. Tem alguém aqui que trabalhou com a Didi? Eu ia fazer um comentário que, inclusive, na época do Supernova, acabava o programa, a Didi ainda ia pra escadaria da MTV pra atender a galera que tava lá fora querendo autógrafo ainda nos papéis. Você chegou a me encontrar lá? Sim, peguei autógrafo seu lá. Mentira, que na honra, porta da obrigada. MTV. Que máximo, que legal. Tava de plantão, eu e mais umas meia dúzia de pessoas. Que legal, que legal. E à disposição, depois de ao vivaço, puta Era atenção. intenso, era intenso. É. A parte que eu mais gostava do Supernova eram os conselhos de casais. Ah, então, tem jeito. Tem jeito. Isso. Que o Mion, inclusive, falava como é que era? O momento tchutchuquinho, Isso. né? Você dava uns conselhos bem legais. Que legal. E foram conselhos bons, né? Porque o Mion tá casado já há bastante tempo, com vários filhos, você casou há bastante tempo, com 3 filhas, né? Sim. Então, era o conselho de quem tinha. Expert. Não sabiam que teriam casamentos duradouros, né? Não sabíamos. Aliás, né, a gente continua não sabendo, a gente vai levando, né? É assim, a gente vai, tipo, né? Apostando ali. Tomara que, né, continue assim. Então, falando de música, Didi, você tem lista sua, playlist em Spotify, essas coisas? Olha, modéstia à parte, a minha lista que chama Top Hip Hop and R&B é, ó, bem boa. Tá pública essa lista, é boa. Tem mais de 180 músicas, ó. E Didi Wagner, então? Top. Vamos repetir? Acho que o perfil é Didi Wagner no Spotify, né? Isso. É Top Hip Hop and R&B. É que eu adoro hip hop, então. Sim. Mas tem muita coisa também nacional ali na playlist, bem bacana. Como é que você vê essa mudança, assim? Porque o digital mudou muitas áreas, mas principalmente a área de música, mudou muito, né? Sim. Mona, é difícil, assim, os artistas, né, na verdade, tem que mirar agora em novas estratégias mesmo. Antes tinha muito esse conceito, né, da venda de álbuns. Claro que hoje em dia você ainda consegue, né, ir atrás de um álbum novo que foi lançado em alguma plataforma digital, mas tem muito menos essa questão, né, do álbum físico. E os artistas hoje em dia ganham muito mais dinheiro fazendo shows do que vendendo álbuns. Mas eu acho muito interessante essa coisa das plataformas digitais. Eu assim, tenho um apreço enorme por tudo que é novo, eu gosto. Então eu me dei muito bem com a plataforma do Spotify, por exemplo, uso direto, mas também gosto ainda, né, do disco físico, só que nesse caso eu compro vinil. Viu? E você tem vitrola, tudo? Tenho um toca-discos em casa. Olha só. E daí eu compro. E suas filhas não te olham de um jeito estranho, assim como se fosse uma pessoa jurássica? Então, Mona, é engraçado, né? A gente tenta explicar pra elas que, né, na verdade tudo meio que começou daquele jeito, não sei o que, elas já entendem mais. E gosto até de também colocar uns discos ali no toca-discos. Eu que fico morrendo de medo, porque a agulha é delicada, daí não sei o quê. Então eu quero dar um pouco de autonomia para elas, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco receosa. A verdade é essa, porque eu sou um pouco ciumenta da minha vitrola. Que idade que elas têm? Eu tenho 3 meninas, a Laura de 14, a Luísa de 12 e a Júlia de 9. E eu convidei as meninas para estarem aqui hoje, mas uma tem lição, outra tem prova, outra não sei o quê, a outra veio com uma amiga para dormir em casa, enfim, acabou que elas não vieram me prestigiar. Vamos assistir depois, não?
Acho que e a dura realidade de toda mãe, né, na verdade, né? Se fosse competição delas, eu ia estar lá, né? Mas eu fico aqui e elas vieram. Sabadão, às 9 da manhã, eu vou estar lá em Guarulhos, que a minha do meio vai ter competição de ginástica olímpica. Eu não perco, não falo, mas o contrário nem sempre é verdadeiro, né? Acho que é o destino de toda mãe. A gente vai falar de família já e eu queria ainda continuar numa questão dos seus programas. Você, então, naturalmente migrou da MTV para o Multishow, que foi um canal que foi para entretenimento e principalmente para música, né? E foi através do Multishow que você já começou a fazer o Lugar em Comum em Nova York, onde vocês passaram, a família toda, uma temporada de quase 5 anos. Isso, Mona, exatamente. O programa começou lá, o Lugar em Comum. Na verdade, o Lugar em Comum começou em São Paulo. E a brincadeira inicial, e é por isso que o programa se chama Lugar em Comum, é porque a gente pegava ditados populares, provérbios e tal, e a partir disso desenhava qual seria a temática do programa e escolhia as pautas que casavam com aquele ditado. Então, como um exemplo, quem tem boca vai a Roma. Então daí a gente brincava com coisas ligadas ao universo italiano e por aí vai. Isso durou o tempo que foi, acho que mais ou menos de uns 6 meses, até eu me mudar para Nova York, justamente, né, com a minha família, na época só 2 filhas, e daí a gente levou o programa para lá, mas com uma outra cara. E aí era já mais a ideia de fazer um programa que mostrasse um lado mais desconhecido, mais curioso, menos turístico de Nova York. E aí depois disso, em 2010, o programa se tornou itinerante e daí a gente começou a fazer um Lugar em Comum em outras cidades do mundo. E lá em Nova York, a Didi aproveitou para descolar os lugares bacanas, não só no programa, mas também escreveu um guia, esse guia aqui, Didi Wagner, Minha Nova York, que depois alguns de vocês vão ganhar, porque tem uma surpresa aí embaixo das cadeiras, mas a gente vai ver isso depois, quem ganhou e quem não ganhou. Mas Didi, conta como é que você escreveu esse livro aqui, foi depois dos 5 anos de programa, foi ao mesmo tempo? Por conta do Lugar em Comum, eu rodei muito, né, assim, eu fui para todos os cantos de Manhattan e para muitos cantos também do Brooklyn e do Queens, e daí eu cheguei à conclusão de que eu estava tendo uma vivência em Nova York que ia muito além de uma dinâmica só de dia a dia, né, que eu tinha também por conta das minhas demandas pessoais, que era de levar as filhas na escola, buscar, acompanhar em algumas aulas e tudo mais, mas eu cheguei à conclusão, Mona, de que eu tinha que aproveitar esse conhecimento todo que eu tinha tido com o Lugar em Comum e também muito do que eu fazia no meu tempo livre por conta própria, porque eu sou uma pessoa que gosta de passear, que gosta de descobrir, que gosta de experimentar restaurantes novos e tal. Então eu juntei tudo isso e compilei essas dicas nesse guiazinho aqui. Tive a ajuda de um jornalista para me colaborar com a diagramação? Não diagramação, com a definição de editorias, assim? Áreas do guia, assim, a gente vai dividir por restaurantes, ou a gente vai dividir por, sei lá, lugares que você não pode perder, como vai chamar cada capítulo. Para isso eu contei com a ajuda do Nomelo, que é um grande colaborador meu, e o guia na verdade é um case de sucesso, ele chegou na 4ª edição, aqui está escrito mais de 20 mil guias vendidos, mas a gente já chegou a quase 25 mil. Puxa, bastante bom. Então, que para os números de mercado editorial é um número considerável, né? Legal. Alguém gostaria de perguntar? Meu nome é Jefferson. E tem algum país que você deseja conhecer para o Lugar em Comum? Jefferson, é engraçado, né? Porque eu realmente viajo bastante, sim, claro, mas tem tanto lugar. Outro dia eu estava até falando com alguém, né? O nosso planeta tem mais de 200 países, eu não sei o número exato. Sim. E eu tentei fazer uma conta assim, bem por alto, eu conheço, sei lá, mais de 30 países por aí, entendeu? Aliás, eu encontrei outro dia agora a Maria, né? Exatamente. Vocês se encontraram viajando no aeroporto? A gente está se encontrando numa festa de amigos em comum. E aí eu estava falando com ela sobre viagem e tal, não sei o que, ela falou, porque
Gente, eu vou falar o número assim e na verdade já tá uma memória meio remota aqui para mim. Eu não vou saber assim, citar o número correto, tá? Vou falar mais ou menos, mas foi algo tipo. Que ela falou, não, porque como eu já conheci mais de 150 países, eu... Oi? Né? Ela falou, é muito simples, eu tô na Rede Globo há tantos anos, eu faço não sei quantos programas por mês, não sei o que lá, uma coisa vez a outra, só que é 150, Então, Glória, realmente, eu sou tua estagiária, vou levar um tempinho para chegar perto, mas vamos que vamos. Mas olha, aqui eu anotei aqui com o programa Lugar em Comum, você foi para Nova York, Londres, Berlim, Barcelona, Milão, Roma, Istambul, Paris, Los Angeles, Tóquio, Suíça, Tailândia, Portugal e agora República Tcheca. É isso? É isso. E aí, nesse sentido, só acho que é legal frisar que, assim, mano, por exemplo, a temporada da Suíça, a gente fez em 10 cidades suíças. Então, assim, lá a gente mudou muito. República Tcheca, a mesma coisa. Fui para 10 cidades. Em 15 dias. Uma agenda super tranquila, dá tempo de descansar. 10 cidades em 15 dias? Uau! Yes! Caramba! Crazy! Mas na República Tcheca eu vi que você viu o cara soprando vidro, você soprou. Sim. Você viu também a fábrica de cerveja e entrou numa tina de cerveja. Um ofurô de cerveja. E é muito engraçado. De disso é muito engraçado. Ah, que legal, Ana. Não, ela é muito engraçada. Ela falou, agora já me enfiaram numa tina de leite. Exato. Né? Aí agora vou inventar a tina de cachaça. Só falta que legal que você assistiu. Obrigada pela audiência. Ah, não, a gente vai entrevistar, tem que fazer uma lição de casa, né? Sim. Mas aí eu fiquei pensando, depois eu vi um outro que você, acho que pulava de você também já pulou de um monte de coisa. Sim, né? Sim, já me pendurei no prédio de, sei lá, quantos metros de altura? 300 por aí, uma loucura. Pulei de bungee jump na Nova Zelândia, já desci montanha com uma bicicleta híbrido de bicicleta e patins, na verdade. Já fiz umas coisas bem loucas. E aí eu fico pensando, né, eu acho que é realmente para salvar o meu emprego, porque na minha vida, assim, no dia a dia eu não faço essas coisas, entendeu? Acho que é realmente só para, tipo, manter o contrato. Mas aí quem que apronta? Isso é ter um pauteiro, que nem na televisão, ou essa produção é feita já aqui no país, fazer, não, vai para a França, vai para Paris, então vai fazer isso, vai fazer aquilo, enfim. Essa é uma pergunta que fazem bastante para mim, né, Mona? Porque, claro, a ideia do Lugar em Comum é que pareça realmente uma coisa assim, que a gente faz on the go, né? Assim, com muito improviso e tal. Mas a verdade, gente, é que é tudo programado e agendado previamente. Tá revelando aqui os segredos do Lugar em Comum para vocês. Mas é isso, não tem como, porque como são dias determinados, né, para a viagem acontecer, e a gente tem que voltar dessa viagem com 8 programas feitos, né? Então, a agenda tem que ser muito estudada, tem que ter um cronograma super pensado com antecedência. Mas, cara, você vai para um país e desse país tira 8 programas? Sim. De um país? Sim, ou de um país ou de uma cidade. Por exemplo, a gente fez 8 programas em Paris. Entendi. A gente fez 8 programas em Barcelona. Mas a gente fez 8 programas na Suíça, na República Tcheca e em Portugal. E quando você lembra assim, de tudo que você já fez e visitou, quais foram as principais dificuldades e desafios dessas viagens? Porque a gente sabe que todo repórter, assim, acho que tem alguns que estão mais acostumados, correspondentes, mas você sempre fica mais apavorado, né? Porque não é a tua cidade, não são os técnicos que você conhece, às vezes você trabalha com uma equipe que está lá, o cara pode ser um chaco de galocha, né? Tive problemas com equipes assim. Sim. Então, quais foram as dificuldades que você enfrentou assim fazendo? Aliás, é interessante que esse é um exemplo que você deu, Mona, e como é isso, né? Eu gosto realmente dessa coisa do convívio, do trabalho em equipe. Nas temporadas mais recentes do Lugar em Comum, a gente já tem conseguido viajar com essa equipe mais coesa, de colaboradores que já vem fazendo o programa há algum tempo, inclusive operador de áudio, porque na temporada do Japão, por exemplo, a gente contratou um operador de áudio japonês. Então, assim, ficava um pouco difícil de ele saber se eu tinha, por exemplo, falado alguma coisa errada ou que não tinha saído, né, de maneira muito audível, porque não tinha noção do que eu estava falando. A única coisa que ele podia falar é se tinha tido um ruído, alguma interferência, algum problema técnico de som. Então, agora, já mais recentemente, até o operador de áudio a gente consegue trazer
do Brasil, que é ótimo. Sai a equipe inteira daqui, Levar né? do Brasil, é. Isso é muito mais confortável, né? Para repórter que está... Sim, sim. Pra mim é bem... E isso foi um desafio para você, porque você saiu do estúdio, porque na MTV o estúdio também é uma coisa mais confortável, né? Porque o técnico te conhece, tem uma iluminação melhor, né? Sim. E a externa é a rua, pode tudo acontecer, você pode quebrar a cara, pode dar acidente, e a luz nem sempre é controlável, muito pelo contrário, na maioria das vezes ela não é controlável. Como é que foi para você essa passagem do estúdio para a rua? É uma adaptação. E a cada programa também tem uma adaptação nova, porque cada lugar tem a sua peculiaridade, né, Mona? E, assim, por exemplo, gravar em Nova York é super tranquilo, quase não tem sirene. Às vezes a gente ia fazer umas cabeças, né? Cabeça é o jargão, né? Então são os textos de abertura de alguma matéria e tal. Que eram cabeças relativamente longas e, pô, é óbvio, né? Às vezes eu erro, engasgo, perco o fio da meada e tal. Aí é a famosa Lady Murphy. A hora que eu tava falando linda, sem errar, com texto redondo, tudo direitinho, passava a sirene, óbvio. Aí, pô, zero, começa tudo de novo. Gostoso? Olha, ali tem várias perguntas, vamos ali, depois a gente vai lá para trás. Oi, Oi. meu nome é Ciana. E só assim uma curiosidade. Você relatou que você, acho que nesse último programa foram 15 dias, né, para gravar. Um pouco mais, na verdade. Eu arredondei, mas é 18, na verdade. Tá. Como é que fica esse lance de família? Você tem 3 filhas, né? Sim. Elas vão, em que oportunidade elas podem estar junto? Como é que é isso? Então, normalmente elas não vão, porque as viagens são marcadas levando em consideração vários fatores, e o único fator que não é levado em consideração é se as minhas filhas vão estar em aula ou não. Esse fator realmente, né, não é levado em consideração na hora de agendar a viagem. Então, a prioridade delas é a escola, né, assim, por uma escolha minha, inclusive, e também porque eu tô lá gravando, não sobra tempo, não é mentira, não é para fazer gênero, não é para fazer todo mundo pensar, então realmente, né, como é puxado o trabalho dela, não, é porque é uma agenda, assim, muito intensa. Aconteceu que na temporada da Nova Zelândia, que a gente gravou em 2016, a viagem foi agendada na semana que as crianças têm a tal da semana do recesso, né? Ou vulgarmente conhecida como semana do saco cheio. E daí, como era um lugar que o Fred, meu marido, também tinha muita vontade de conhecer, e as meninas não estariam em aula e tal, eles conseguiram se organizar e foram para Nova Zelândia junto comigo. E daí o que aconteceu, na verdade, foi que por alguns dias a gente estava junto lá, e eu saía do hotel muito cedo, voltava muito tarde, mas tinha um conforto, assim, que era de encontrar todo mundo de manhã antes de sair para gravar, ou chegar e mesmo que elas já estivessem dormindo, conseguir, né, dar um beijinho, sentir um pouco a presença delas ali. E aí, em determinado momento, a gente tinha que seguir viagem por um roteiro que fazia sentido para o lugar em comum, e eles tinham vontade de conhecer outras partes da Nova Zelândia, a gente se separou, e eles voltaram para o Brasil, e eu continuei a viagem até terminar as gravações, mas já foi legal, porque como a Nova Zelândia também é um pouco mais longe, a gente optou por ficar lá 21 dias. E daí, desses 21 dias, 10 eu estava com as meninas lá. Então, eu fiquei só 11 dias longe de casa, assim, né? Enfim, pelo menos como sensação, assim. E então, foi melhor. Vai o diretor de gravação com você? Sim, vai. sim. Não é você sozinha? Não, eu trabalho com a Paulinha Buarque, que é minha parceira, diretora, e que faz o Lugar em Comum comigo desde 2007, eu acho. Por aí. 12 anos juntas. Uau, quase. já tem 12 anos de programa, então. Sim. Maravilha. Não, o programa, na verdade, está lá desde 2006. Então, esse ano já é o 13º ano, é isso. A Mel Lisboa, acho que começou fazendo, depois a Sara fez também, não foi? O Lugar em Comum, não. O Lugar em Comum, a única apresentadora que teve, além de mim, foi a Érica Mader, porque eu estava, enfim, em licença pós-parto. E daí ela assumiu esse posto por um tempinho. Tinha alguém lá atrás que queria fazer uma pergunta. Oi, meu nome é Vera, e você disse que você morou, né, em Nova York. Eu queria saber como você se sentiu sendo brasileira, trabalhando, tendo família lá.
em todos esses lugares que você já passeou, já visitou, já trabalhou, férias, já tem algum lugar que você, puxa, esse lugar é um paraíso, adoraria morar lá, já que, sei lá, enfim, né, Brasil. Olha, Vera, é complicado, né? Porque, não, é uma coisa, assim, muito interessante como a gente tem realmente, eu não posso falar assim, genericamente, mas acho que, de um modo geral, sim, a gente tem um vínculo com esse país. Eu, pelo menos, vou falar por mim, né? Eu tenho. Eu não vou entrar ainda na questão judaica e tal, mas eu sou neta de imigrantes, então eu também tenho, por outro lado, uma referência de que, precisando, muda-se de país, né? Meio assim, a gente pode ter um vínculo, mas também pode iniciar uma vida em outro lugar. E eu fui para Nova York sem ter um prazo determinado de quando eu voltaria. A gente, na verdade, estabeleceu inicialmente que a gente ficaria 1 ano, que era para não dar aquela angústia de uma mudança definitiva, né? Aí depois de 1 ano a gente ficou mais um e somou ali uns quase 5 anos. Mas a gente estava também bastante aqui em São Paulo por conta de demandas de trabalho e tal. E eu te diria que eu, por exemplo, adoro Nova York, amei a experiência de morar lá, mas, apesar de todas as mazelas que existem nesta nossa cidade de São Paulo, que não é uma cidade fácil, e deste nosso país, que não é um país para principiantes, eu gosto aqui. Mas não é interessante? Eu mesma fico me perguntando às vezes. Por quê? Mas eu gosto aqui. Eu gosto aqui. Onde eu moraria, se não fosse aqui, eu acho que eu moraria em Nova York, até porque como eu já desbravei muito a cidade lá, e já mapeei muita coisa ali, assim, quais são as escolas legais, qual era o pediatra, porque, gente, você muda de país, você começa a ter que descobrir coisas que você nem imagina, entendeu? Eu cheguei com 2 crianças, e a gente alugou um apartamento e a gente sabia onde elas iam estudar. Legal. Bom, mas e aí? Se elas tiverem alguma coisa, você vai em que médico? Realmente, vou ter que achar um médico. E na hora de, sei lá, cuidar do seu cabelo, onde você vai? Né? Aqui eu tenho, né, cabeleireiros que eu conheço há 30 anos. Então, é todo um esforço. Eu acho que se eu tivesse que escolher onde morar, eu ainda, apesar de achar também Nova York uma cidade difícil, acabaria indo para lá. Mas é engraçado. Eu tenho um espírito assim desbravador e ao mesmo tempo tenho um vínculo com essa cidade. Eu não sei o que é, gente. É realmente uma coisa meio masoquista, né? Não sei o que é. Bem masoquista, mas São Paulo também, Nova York também é difícil. Eu fico pensando, você tinha 2 filhas, né? A terceira não tinha nascido. Não. E trabalhando, e teu marido trabalhando também, deve ter sido difícil, né? Como é que foi, Mona, mas a gente teve uma assim, sorte imensa de conseguir realmente ir com ajuda. Quer dizer, uma sorte é um jeito, meio raso de falar. A gente teve uma oportunidade, né, de poder levar uma ajuda, uma pessoa que estava lá para trabalhar com a gente, que foi super bom, porque daí eu saía de casa tranquila de que as meninas estavam em boas mãos. E é complicado, é puxado, mas ao mesmo tempo, eu vou te dizer, Mona, eu além, assim, vou começar do zero a frase, assim, é complicado, é puxado, mas eu ainda me beneficio de ter um certo domínio do meu horário. Eu tenho esse, acho que, imenso privilégio de ter uma agenda que eu coordeno e que não tem uma demanda como tantos outros trabalhos têm, né? De ter que cumprir aquele horário profissional de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Daí eu tiro o chapéu mesmo para essas mulheres. Porque no meu caso é isso, eu gravava de 2 a 3 dias por semana. Os outros 2 dias, por exemplo, eu tinha livres. Então eu não conseguia. É que daí tinha uma complicação ao mesmo tempo, que era que a gente não tinha dias fixos, então às vezes as meninas me pediam, por exemplo, presença, né, em alguns eventos da escola e coisas assim, e eu nunca podia dar certeza, porque dependia também da confirmação de quem ia ser entrevistado, ou se ia chover ou não, né, porque a gente marcava, sei lá, 4 pautas no dia, mas se chovesse tinha que reagendar tudo para dali a 2, 3 dias, então
tem suas vantagens e desvantagens como tudo. Desvantagem é que eu não tinha uma coisa muito definida, eu não tinha um controle total dos dias que eu ia trabalhar, mas eu tinha ao mesmo tempo essa possibilidade de ter alguns dias livres e tal, o que já facilita bastante. Mas é uma façanha incrível você ter criado 3 filhas, né? E estar trabalhando, estar ativa, mesmo que você tenha uma agenda controlável, e não é aquela escravidão de entrar todo dia às 8 e sair às 6. Como é que você conseguiu conciliar ao longo da sua... São quantos anos já de profissão já? Desde 2000. 18 anos. 18 anos. Nesses 18 anos, sua vida profissional e sua vida de mãe, de mulher, o Fred que foi parceiro, as mães e sogra ajudaram. É isso, Mona, é um pouco de tudo, né? Eu acho que eu tenho esse marido que é realmente super parceiro e que tem também prazer em colaborar com as questões assim, né, da família e demandas domésticas, e ele me ajuda bastante. E quando a gente, por exemplo, precisava de uma ajudinha extra, a gente sempre, aqui em São Paulo principalmente, podia sempre contar com a mãe e o pai do Fred e com os meus pais. E lá também, eventualmente, quando a gente precisava de ajuda, às vezes a gente tinha que importar um dos avós para dar uma forcinha lá, mas enfim, tirando a questão financeira, que era pesada, de resto, tudo ia bem mesmo. Legal. Alguém quer perguntar? Minha pergunta é boa noite, meu nome é Gabriel. Minha pergunta é parecida com a da Vera. Eu queria saber, assim, dos lugares que você conheceu, fazendo lugar em comum, qual deles, assim, você indicaria e mais gostou de visitar? Quais os países? Sim. Pelo lugar em comum. Gabriel, né? Isso. Gabriel, eu já falei sobre isso em algumas entrevistas e... fico até me perguntando se eu deveria variar a resposta, mas eu vou, na verdade, seguir com a resposta que é a resposta genuína. Dos países que eu conheci, um dos que mais me deslumbrou foi o Japão. Na verdade, eu não posso falar Japão, porque eu fui só para Tóquio, mas eu fiquei quase 20 dias em Tóquio, gravando um lugar em comum. E eu nunca tinha ido para a Ásia antes, foi a minha primeira vez na Ásia, e aquilo para mim foi assim um choque e um mar que se abriu à minha frente, assim, foi muito curioso estar num país eu vou tentar colocar assim de uma maneira clara. Foi curioso estar num país em que, primeiro, claro, eu já tinha ido para vários lugares que eu não conhecia a língua, mas no caso do Japão, além de não conhecer a língua, o alfabeto é diferente, então tem essa coisa muito gráfica das placas, né? E os japoneses são muito ligados na linguagem gráfica, né? No design e tal, então tem uma beleza, né? A parte assim das placas, dos anúncios e de tudo ali que fica exposto nas ruas. É uma poluição visual muito interessante. Né, em Tóquio. É um mangá, exato, ao ar livre. Eu achei interessante a sensação de ser minoria, né? Todo mundo asiático, todo mundo oriental ali, eu loirinha. Eu falei, nossa, né? Assim, eu estou destoando aqui, é interessante você se sentir no papel de minoria. E a coisa assim do clash de tradição com vanguarda, né, da modernidade com as coisas mais tradicionais e clássicas da cultura japonesa é muito interessante. Legal, muito legal o que você falou. Tinha mais alguém aqui, né? Bom, vários. Então vamos organizar aqui. Pela ordem que você fala e depois a gente vem aqui para frente. Mas antes disso, abrir para a pergunta, vou só fazer esse parênteses, mas é isso, assim, Gabriel, eu de qualquer forma gostaria ainda de voltar para o Japão para conhecer outras cidades lá, inclusive, né? Kyoto dizem que é imperdível. Kyoto. Pois é, não fui, entendeu? Você pegou as cerejeiras em flor? Não. Em abril, né? Em abril e a gente foi em fevereiro, a gente pegou neve, na verdade. Foi meio treta para gravar. Mas... E eu fiquei, eu vou te dizer, muito surpresa com a Suíça, porque quando a gente foi gravar lá, eu fui meio receosa de que seria um país um pouco careta e tal, e achei que tem coisas muito interessantes lá e tem uma, assim,
ligação muito forte com esportes ao ar livre, então eu me surpreendi com a Suíça. E por fim, só assim para finalizar a resposta, desculpa, Mona, mas eu tenho uma ligação muito forte com Israel. Tenho mesmo. Eu só fui 2 vezes para lá, mas eu acho que é um país assim muito peculiar e que merece respeito, apesar de pisar na bola em algumas questões. Mas assim, eu acho que é um país que merece atenção. Não teve lugar em comum lá, né? Não, mas em breve. Estamos trabalhando com essa ideia, vamos ver. Então vamos lá, tinha aqui na frente muita gente querendo perguntar. Vai você primeiro, ela, atrás de você. Boa noite, meu nome é Marina. Didi, você comentou que teve algumas gafas na música. Várias. E nas viagens, aconteceu alguma com choque de cultura, você acabar cometendo um erro? Olha, Marina, eu vou tentar lembrar assim, de situações que ocorreram, mas de qualquer forma, no caso do Lugar em Comum, tem o benefício de que é programa gravado, né? Então, qualquer coisa a gente tira na edição. Eu já pago bastante mico por conta própria, mas, assim, se eu cometi alguma gafe... olha, o Japão, por exemplo, tem códigos muito específicos, né? Então, antes de a gente começar a gravar, todos os produtores que estavam ali ajudando a gente se preocuparam em falar, coisa do comprimento, de ter que abaixar, de ter que se curvar e tal, não sei o quê, e ficaram, assim, insistindo muito com a gente em relação à questão da pontualidade. E lá é assim, 8 horas é 7h59. Não, mas não é 8h01, não é 8h01. E assim, era tenso, porque é isso, né? Por mais que a gente queira ser pontual, né? Esqueminha meio brasileiro e tal. E até eu morei em Nova York, lá também tem essa cobrança da pontualidade, mas com um pouco mais de tolerância. Pouca, mas um pouco mais do que no Japão. No Japão, a coisa é assim, é tipo, corda no... é pior do que a Suíça. É pior do que a Suíça, juro. É corda no pescoço, tipo, não dá pra frasar. Aqui pra frente. Vamos lá. Bom, Didi, boa noite, meu nome é Rogério. Eu presto muita atenção na trilha sonora do programa e as músicas são sensacionais. Você tem alguma participação na seleção dessas músicas e se elas fazem parte do seu gosto pessoal também? Super fazem parte do meu gosto pessoal, Rogério, mas as músicas são normalmente escolhidas pelo pessoal da edição, que fica lá na Globosat, no Rio de Janeiro. O que acontece às vezes, quando eles me mandam, eles sempre me mandam um programa antes de ir ao ar para eu fazer as minhas observações de edição, né? Para eu validar a edição final. E em alguns casos eu acho que algumas matérias, por exemplo, ficam com um pouco menos de ritmo com a música mais lenta, ou eu acho que a matéria, ao contrário, merecia uma música um pouco mais ou romântica, ou, enfim, sonhadora, enfim, não importa. E daí eu dou alguns palpites e sugiro algumas trocas de música. E também, quando a gente volta de viagem, eu sempre mando uma playlistzinha de músicas que tocam lá no país, que eles podem usar como trilha sonora também, né? Músicas específicas da cultura local. Muito bem. Duas perguntinhas. Meu nome é Joine. Primeiro, eu queria saber se você gostaria de se aprofundar em outros guias de outros países, outras cidades, a partir do sucesso que foi esse. E assim, com relação à música, se teve artistas que você se decepcionou, que você tinha uma ideia e quando foi entrevistar, quando teve o primeiro contato, falou, puxa, não era isso. Olha, Elaine, um projeto que eu tenho é de realmente fazer um guia mais abrangente, falando de todos os lugares que a gente já passou. Daí sim, em vez de separar por restaurantes, lojas e por aí vai, como eu fiz nesse, eu falei uma coisa mais tipo bares mais interessantes ou ruas mais lindas, né? Sei lá, seria uma outra divisão de capítulos, mas é um projeto que eu tenho em mente e que eu espero ainda colocar em prática. E com relação a essa coisa dos artistas, sim, já tive decepções, claro. Somos todos humanos, tenho certeza também de que eu já decepcionei muita gente por aí. Por exemplo, em balcão de aeroporto, que é um lugar onde eu fico bem nervosa se o avião não sai. Então, se alguém já me viu em alguma fila de check-in e o voo está atrasado algumas horas, eu vou mostrar uma faceta que não é tão legal quanto essa, pode ter certeza, já peço desculpas antecipadamente. Então, enfim, né? Todos nós somos humanos e às vezes a gente perde um pouco as estribeiras.
ou mostra um lado um pouco menos divertido e carismático, né? Mas eu não vou citar nomes. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Uma artista que não só nunca decepciona, como na verdade é sempre encantadora, é a Ivete Sangalo. Ai, gente, não, é uma coisa. É uma pessoa, assim, única, iluminada, maravilhosa e que mesmo é você isso. não gostando do tipo de música às vezes, mas a pessoa dela... É isso. Não, ela é o seguinte, ela não tem uma entrevista que ela dê, que ela não está disponível, que ela não está, assim, sorridente e dando atenção. É isso. Ela é essa pessoa, Ivete Sangalo, maravilhosa. Ela e tantas outras, é que agora eu vou ficar aqui também elencando, né? Mas tem muita gente bacana. E às vezes é isso, as pessoas decepcionam, paciência. E você, inicialmente, na apresentação dos videoclipes, você era mais uma apresentadora de estúdio, como eu falei, né? Daí não entrevistava tanto os cantores e tal. Daí quando você passou a entrevistar, tipo, nos ao vivo de Rock in Rio, não foi inicialmente assim, não te dava uma timidez, assim, putz, eu estou na frente do Chico Buarque, na frente da Marisa Monte, né? Nossa, Mona, total. Na verdade, assim, né, eu entrevistei muita gente nos estúdios também da MTV, né, a gente fazia altas entrevistas lá, em todos os programas, e isso tudo também normalmente era ao vivo. E daí, tem agora essa experiência das transmissões dos festivais ao vivo. E na edição de 2017 do Rock in Rio, por exemplo, a gente entrevistou o Pete Townshend, do The Who. O cara é tipo uma lenda do rock. Eu tive que fazer assim uma mentalização para não ficar tipo bobona, né? Assim, só assim olhando e sem saber o que eu tinha que fazer ali. Eu tive que me concentrar bastante para não dar papelão. E tem pessoas que intimidam, ou pela importância histórica, como é o caso do Pete Townshend, ou até pela atitude, né? É isso, às vezes o artista chega com um pouco mais de marra, ou né, um pouco menos amigável, intimida. Mas aí eu acho que é isso, aí é uma consequência também ruim para ambas as partes, né? Que é que a entrevista não vai ficar tão bacana, não vai ficar tão simpática, é uma pena. Com certeza. A gente vai passar para a parte de família agora, e eu não sei se alguém entra sobre carreira, profissão, gostaria de fazer alguma pergunta, acho que a gente... temos uma pergunta lá atrás. Antes de você responder, eu vou só te falar, teve uma situaçãozinha engraçada, Mona, no Rock in Rio de 2011, se eu não me engano, que foi quando eu fui entrevistar o Chris Martin, do Coldplay, logo antes de ele se apresentar no palco principal. E aí essa foi uma entrevista que a gente fez caminhando, né? Dos camarins até a entrada do palco. E eu nem sei o que eu falei nessa entrevista, gente, porque eu cheguei para dar oi para ele e o Chris Martin falou assim: I was watching you last night. Pasmei. Eu sei lá o que eu perguntei depois, juro. Deve ter sido assim: que legal, e aí? E aí? Engraçado que aconteceu a mesma coisa comigo também, tinha com o Selton Mello, quando ele fez aquele filme Meu Nome Não é Johnny. Já era o segundo filme bacana dele que eu tinha visto, eu era super fã dele e tal. E aí eu cruzei, eu fui um pouco antes de começar aquelas pré-estreias, que tem 6, 7 salas, eles falam em várias salas. Aí eu fui no banheiro, quando eu voltei, eu dei de cara com ele. Aí eu olhei e falei assim, eu vim aqui só pra te ver. Você tá brincando? Foi assim, foi muito engraçado. Que ótimo. Foi uma coisa assim, ele ficou olhando. A gente tinha se cruzado no Rock in Rio também, que eu tinha coberto para American Life. E tirado uma foto, mas imagina, deve tirar foto com 500 mil pessoas, né? Mas foi bem isso, gente, como a gente pasma. Eu falei, por que eu falei isso? Onde é que eu tô na cabeça que eu falei isso? Pois é. É difícil às vezes manter, né, naquela seriedade, manter o centro, né? Eu vim aqui pra só pra te ver. Não, com o Pete Townshend lá no estúdio tava quase fazendo assim, né? Tava fazendo assim, tipo, amém. Mas eu me concentrei e me comportei. Pode falar. Oi, meu nome é Estela. Eu queria saber como é que você elegeu ser apresentadora de TV, se você tinha alguma formação, como é que você decidiu ser apresentadora de TV, né? Olha, Estela, a vida tem dessas coisas, né? Às vezes a gente... Qual que é a sua formação acadêmica?
decide, às vezes a vida decide um pouco por nós, mas eu me formei na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Em marketing. Então eu até comentei com a Mona que eu acho engraçado, porque na época eu tinha muita vontade de trabalhar em agência e tal, então foi por isso que eu... Eu tenho uma filha que se formou ontem lá, por isso que eu... Jura? Então por isso que eu fui para a ESPM, porque eu gostava muito do mercado publicitário. E daí quando chegou meu diploma, eu falei, gente, eu não sabia que eu ia me formar nisso, porque eu me formei em comunicação social com habilitação em propaganda e marketing, uma frase, no caso, né? Não é uma coisa assim, medicina, né? Direito, não, é uma frase com várias palavras, mas é isso, é propaganda e marketing, né? Em que ano? Jura? Agora há pouco, uns 3, 4 anos atrás, E aí quando formei... você foi Para TV? Pra TV. Então, eu não respondi a tua pergunta até o fim, mas eu me formei em 96. Enfim. Daí eu trabalhei um tempo em assessoria de imprensa, trabalhei como estagiária, mas depois eu também estagiei na J. Walter Thompson, né? Uma super agência bacana. Estagiei também na W Brasil. Na verdade, estou contando isso de forma anacrônica. Fui primeiro na W Brasil, depois na J. Walter Thompson. E daí eu tinha muito essa coisa assim de gostar de me comunicar e tal. E aí eu fiz um curso de teatro e daí são as coisas da vida. Encontrei uma amiga minha que falou que estava trabalhando na MTV. E daí eu falei, nossa, sério? Gente, assim, meu sonho é trabalhar lá. Ela falou, estão fazendo um teste para VJ. Eu falei, é mesmo? Ela falou, sim, mas eu não sei como é que você faz para agendar. Aí eu falei com o Fred, meu marido, parceirão, que conhecia um cara, que conhecia outro, que não sei o que trabalhava na MTV, foi atrás, falou, ligou, telefonou, mandei o meu currículozinho, umas fotos e tal, e me ligaram. E eu fui lá, fiz o teste e passei. E eles, na época, em 2000, na verdade isso foi em 99, né? A gente entrou oficialmente no ar, o Mion e eu, ao vivo, em janeiro de 2000, mas a gente fez a nossa estreia no ar em 99, Mona, e foi a primeira grande contratação da MTV depois de muitos anos. Eles escolheram uma VJ menina que era eu e uma VJ menina que era o Mion. É verdade, por isso que marcou tanto também, né? Sim, porque fazia muito tempo que eles não escolhiam ninguém novo para virar VJ. Então, sei lá, e aí foi assim. Daí fiquei lá. E o que eu não comentei, você fez escola judaica ou fez o Colégio Santa Cruz? De Santa Cruz. Direto? Não. Eu fiz escola Morumbi, né, que é uma escola tradicional daqui de São Paulo, e daí no ensino médio eu fui para Santa Cruz. Na minha época chamava colegial, mas tudo bem. Eu chamo ensino médio, já aprendi. Tinha perguntas por aqui antes que a gente vá. Você, desculpa, eu te interrompi. Interrompi não, né? Falei antes de você fazer a pergunta. Boa noite, meu nome é William, sou empreendedor da área cultural e esportiva. Te acompanho há muitos anos, você me conhece muito pessoalmente. Obrigada. Quer dizer, eu não sei se isso é bom, porque eu tenho que ser bonita na TV, na verdade, não sei. Agora não sei. Pessoalmente. Então, ele falou que eu sou mais bonita pessoalmente, mas eu tenho que ser bem bonita na TV, então agora eu fiquei preocupada. Obrigada. A minha pergunta é mais sobre business. Eu queria saber, você falou, acabou de contar de Harvard, tudo, eu queria saber como que é essa relação com o negócio. Eu acompanho um pouco a trajetória do Fred, Fred Wagner, e eu queria saber como que você vê assim, a questão de startups, de inovação, de tecnologia, você se vê como uma empreendedora também, qual é a sua visão assim, de futuro assim, em relação a esse aspecto? Difícil a sua pergunta. William, eu... Primeiro, você se vê como empreendedora de alguma coisa? Eu acho que eu sou uma boa empreendedora dentro de casa, vou dizer mesmo, porque eu acho que eu administro bem lá todas as demandas. Aliás, isso é uma coisa que toma um tempo louco da minha vida, porque é uma que vai para aula de não sei o quê, outra que volta, outra que tem prova, outra que tem que buscar, que não sei o quê, e eu fico ali, ó, mapeando tudo. Já acho isso um empreendedorismo e tanto, que é administrar esse cenário de tantas variáveis dentro de uma casa. Mas... Mona, eu não sei dizer se eu sou uma empreendedora. Eu acho que eu sou uma empreendedora da minha própria carreira. Eu acho que sim. Ah, sim. Não, mas eu quis dizer mais de fazer algum produto, ou iniciar algum comércio, mais nesse sentido. Então, tenho ideias, né, que eu quero ainda colocar em prática. Uma delas é
criar cada vez mais conteúdo, seja para o YouTube, ou seja para canais de televisão, ou até para outras plataformas. Eu sou a minha própria empresa, né, William? Eu sou eu, assim, euzinha, e um contador. Mas o que eu aprendi, por exemplo, nesse curso de Harvard, é que justamente as figuras televisivas, as figuras midiáticas são marcas. Então, isso eu já tinha, na verdade, meio que como uma concepção instintiva, né? E aí eu só aprendi de forma mais... de uma maneira mais formal, né? Esse conceito. Então eles falam muito disso lá no curso, por exemplo, em Harvard. Esse conceito do nome, que é uma marca, né? Que representa vários aspectos. Então eu acho que eu sou empreendedora até em relação aos vínculos comerciais que eu faço, né? As campanhas que me chamam para participar e tal, porque eu sempre me preocupo em estabelecer vínculos mais duradouros. Eu não gosto de uma coisa pontual, que assim, é uma negociação de um cachê e pronto. Eu gosto de estabelecer uma relação com a marca, e isso de fato se provou uma estratégia boa. Por exemplo, eu faço a campanha da American Airlines, já tem acho que 2 anos, mais ou menos. A gente já fez 3 filmes juntos, e me deixa feliz, por exemplo, o fato de que eu já era realmente frequent flyer, né, da American Airlines, por conta do tempo que eu morei nos Estados Unidos e tal, e era a minha companhia aérea de preferência, sempre foi. O Fred, por conta de tantos voos e tal, atingiu o nível máximo de frequent flyer, que se chama Concierge Key. Eu fiquei um pouquinho atrás. Eu sou Executive Platinum, mas enfim, uma história de uma relação intrínseca com a marca e não só uma coisa pontual e mais rasa. Agora, indo além da tua pergunta é um pouco complexa mesmo. Eu acho que o mundo está mudando muito, todos nós sabemos disso. A gente está vivendo uma revolução industrial digital, né? O impacto disso eu não sei dizer. Eu tenho um pouco de angústia de entender ainda a influência e o alcance que vai ter a inteligência artificial nas nossas vidas. Eu sou casada com um cara que é super tecnológico, ele instalou em casa o Google Home, né? E ele ainda não mapeou muita coisa, mas ele já mapeou, por exemplo, as luzes da sala. Então, juro pra vocês, gente, eu chego lá, né, tem que ser em inglês, porque é a língua que o Google não entende ainda, mas eu falo, Google, apaga as luzes da sala. Ela responde, apagando, 9 luzes. E aí apaga tudo de uma vez. Não, é uma loucura, eu acho uma coisa muito moderna. Aí outro dia eu tô em casa, eu vou só contar essa história, porque eu acho que situação curiosa, assim, eu não acho que é tão trivial. Eu sei que muita gente já sabe, né, de várias facilidades que a inteligência artificial oferece e tal, mas eu acho interessante. Um dia eu estava em casa, daí, sei lá, era fim da tarde, o sol já estava meio que se pondo, já estava meio escurinho, e eu já sabia que tínhamos ali instalado em casa o Google Home, mas de repente as luzes acendem, começa a tocar jazz no rádio, jurou! E dá tipo 5 segundos, o Fred entra em casa. E parecia que tava tipo rolando um fantasma, acendendo tudo na minha casa, entendeu? E daí o Fred falou, não, eu programei para toda vez que eu estiver a 50 metros de casa, as luzes acenderem e começar a tocar jazz. Eu, só não me avisou, né? Eu achei que tava, uma assombração fazendo alguma coisa lá dentro de casa. Então, assim, eu não sei te dizer o que vai acontecer com as startups, eu não sei nada. O que eu sei é que a gente vai ainda ver muita coisa de inteligência artificial coordenando as nossas vidas. Eu fico apavorada com essa falta de privacidade. Eu acho uma loucura. A gente vai ter que mudar o nosso paradigma de tudo, né? Também, outro dia, eu estava vendo uma foto no celular do Fred. Fred, essa foto foi onde mesmo? Ele clicou location, não sei o que, falou onde era a foto, que dia que tirou, que horas que é, né? A foto tinha sido clicada. Eu acho quase apavorante, na verdade, né? Assim, por um lado reconfortante no sentido de você saber, poxa, a informação está ali guardada,
né? Eu não precisava lembrar, o Google sabia, mas o que esses caras sabem da gente, meu amigo, nossa, fico aflita. É muito doido. Eu fico aflita mesmo, eu acho uma loucura. Se alguém quer fazer uma coisa errada, não sei como é que faz, gente. Fazer uma coisa errada, né? Tá tudo mapeado, o celular entrega tudo, tá bom. E essa coisa da Big Brotherização da vida, assim, o que você acha disso? Que as pessoas todas contam, eu tô aqui comprando não sei o que lá, eu tô aqui comendo e posta a comida que tá comendo, ou entrei no médico agora e fiz isso, quer dizer, todo mundo agora virou um grande Big Brother, todo mundo fica contando sua vida no Instagram, no Facebook, Quando antigamente, se a gente ligava a televisão, se a gente queria, a gente assistia alguma coisa, mas agora passa a vida de todo mundo em tudo. Sim. Mona, por mais assim, né, que eu tenha essa carreira ligada a ser uma pessoa pública, eu te confesso que eu tenho uma certa DR assim, com essas mídias sociais. Não é uma coisa que eu lido com tanta facilidade. Eu, às vezes, até me cobro para ser mais presente nas mídias sociais, porque eu acho que existe uma demanda em relação à minha figura e tal, para compartilhar, né, bastante informação, conteúdo, mas no início eu inclusive definia as mídias sociais como um mal necessário. Eu falava, gente, eu não sei se eu quero estar ali postando tanto e fazendo tanta selfie e mostrando, né, tanta coisa, mas eu sentia que havia essa demanda e daí eu fui meio que colaborando com essa situação. E aí agora já virou uma coisa um pouco mais orgânica para mim. Eu acho interessante, né, entender essa mudança também de que antes poucas pessoas eram detentoras do conhecimento e hoje em dia o conhecimento está aí, né? Para quem quiser, a diferença é o que você faz com essa informação toda. Então esse conceito aí da era cognitiva eu acho muito interessante de a gente levar em consideração. Nesse caso é até isso, assim, claro que o meu guia tem um diferencial, eu acho, que é o meu ponto de vista pessoal sobre os lugares. Mas tudo que está aqui está no Google, entendeu? É que o que eu fiz foi dar um recorte pessoal, inclusive por isso que se chama Minha Nova York. É uma curadoria sua. Exato, né? Os lugares que você gosta, né? Então eu acho que, né, o mérito é esse, até porque é isso, eu mostro o meu gosto pessoal, as minhas preferências e tal. Mas eu não sei, Mona, eu não sei, é isso. Hoje todo mundo gera conteúdo e cada um absorve o que quer também. E é um excesso, né? Um excesso. É um excesso, mas é a era que a gente está vivendo. É assim, não tem um ideia. Essa aqui é a questão, né? Não tem um ideia. Não tem. Vamos partir então para a parte familiar. Didi, eu queria que você contasse um pouco a origem da sua família, de onde vieram seus pais, avós. Seus pais são nascidos aqui no Brasil? Minha mãe não. A mãe não, não? Minha Então, mãe vamos nasceu começar com a família da mãe. A gente tem ar-condicionado? Ah, pô. Não? Tá. Não, tô vendo um ponto delicado, né? Pra ter perguntado. Tô com calor. Faz barulho? O problema é que atrapalha o áudio? Não, pode ir. Pode? Só eu que tô. Eu não tô. Não, eu também. Acho que tá bem. Obrigada. Minha mãe nasceu em Paris, meu pai nasceu no Brasil. Minha mãe nasceu em Paris, filha de pais romenos. Eles sobreviveram à Segunda Guerra e ambos foram para Paris, meus avós, né? As famílias já se conheciam, eles se encontraram em Paris, casaram lá, moraram lá 10 anos, tiveram 2 filhas lá. A irmã da minha mãe e a minha mãe. E minha mãe saiu de lá com 6 anos de idade. E a família do teu pai nascido aqui no Brasil? Meu pai nasceu aqui no Brasil, meu avô, por parte de pai, nasceu na Polônia, uma cidade que eu não lembro o nome. Precisa falar? Não, tudo bem, né? Mas assim, na Polônia, eu não lembro. E saíram antes da guerra, então migraram para o Brasil antes da guerra. Sim, meu avô chegou aqui antes da guerra e veio tão pequenininho que já incorporou a nacionalidade brasileira. E
abriu mão da polonesa. E a mãe do meu pai nasceu aqui também. E tem alguém na família que fala polonês, que fala francês ou romeno? Minha mãe fala francês fluentemente, minha avó é fluente em romeno e húngaro, porque ela nasceu em uma cidade no norte da Romênia, que na época era ainda Transilvânia, né? E com domínio do Império Austro-Húngaro. E aí o húngaro era a língua obrigatória nas escolas. O romeno era a língua do país, mas o húngaro era a língua obrigatória nas escolas. Então minha avó é fluente nas duas línguas. E minha mãe fala húngaro bem também. Uma linguinha fácil. Então, tipo, ela já tentou me ensinar umas 3 palavras, já esqueci 2. E teve gente de ambas as famílias que passou por campo de concentração, que morreu na guerra? Mona, é muito interessante. O meu avô, por parte de mãe, é um de 8 filhos. Os 8 filhos se esconderam em lugares distintos durante a Segunda Guerra. 2 irmãs do meu avô, inclusive, foram meio que adotadas provisoriamente por um orfanato na Holanda. E os 8 sobreviveram. Isso, assim, eu vou falar para vocês, isso é um milagre. É uma coisa inédita, quase, né, na história da perseguição aos judeus. A família inteira sobreviveu. 8 irmãos sobreviverem, é realmente muito raro que isso acontecesse. A minha avó se escondeu com a mãe dela em um lugar em Budapeste e o pai e o irmão em outro. Eu acho essas histórias uma loucura. Você pode imaginar, né, uma família de 4 integrantes tendo que decidir a estratégia, né, para sobreviver e optando por dividir a família e falar assim, não, vocês 2 vão para lá e nós 2 vamos para lá. Ficaram, sei lá quanto tempo escondidos em Budapeste, um sem ter notícia do outro, né? Não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, dava para mandar carta também. E aí quando acabou a guerra descobriram que tinham sobrevivido. Eu acho uma loucura. Aí voltaram para a Romênia e aí os russos, né, tinham meio que vencido a guerra e estavam colocando o regime comunista em prática na Romênia. Aí, por causa do regime comunista, a minha avó e meu avô, que na época ainda não eram casados, mas vazaram, foram para Paris. E aí, como as famílias se conheciam, chegando em Paris, eles combinaram de se falar, de se encontrar e tal, e, enfim, se apaixonaram, casaram lá e moraram um tempinho. E eles decidiram vir para o Brasil porque tinham parentes aqui? Isso, na verdade, primeiro eles foram para o Canadá, porque um dos irmãos do meu avô tinha ido para lá e tinha virado fazendeiro. E aí é isso, né? Pessoas buscando um novo caminho, uma nova trajetória, né? Foram para o Canadá. Minha avó era uma pessoa super urbana, que gostava de cidade e tinha também assim um apreço pelo glamour e tal. Chegou lá na fazenda lá no Canadá, uma fazenda de porcos, e falou, putz, acho que aqui eu não vou me adaptar, não vai ser fácil. Aí eles ficaram menos de um ano lá, e aí meu avô também tinha irmãos aqui, não sei se irmãos ou irmão, eu não sei se no plural ou no singular, para ser sincero. Mas enfim, alguém falou para ele, vem para cá, tá, as oportunidades e tal, e aí meu avô veio com a minha avó e as 2 filhas, minha mãe e a Alice. E qual é a tua relação com o judaísmo? Assim? Você disse que não estudou numa escola judaica, né? Eu não sei o quanto sua mãe ou o seu pai eram religiosos, ou muitas famílias durante a guerra que eram religiosas deixaram de ser, ficaram menos religiosas, outras, pelo contrário, ficaram mais religiosas. Enfim, essas coisas mudam com o tempo. Sim. E mudam, às vezes, nas próprias famílias, há divisões de gente que são mais e menos religiosas, né? Sim, sim. Os meus avós, por parte de mãe, vou falar no presente, se bem que meu avô já faleceu, mas enfim, são religiosos. A minha avó ainda é uma pessoa religiosa. Por parte de pai, 0. Os meus pais não são religiosos no sentido de seguir estritamente os preceitos do judaísmo, mas tem uma coisa muito forte de identidade cultural. E isso eu absorvi, Mona, eu tenho um vínculo forte com o judaísmo. Tenho. Não em relação às regras e aos dogmas e tal. Aliás, isso eu quase meio que rejeito, vou dizer. Mas eu tenho uma identidade muito forte cultural. Eu tenho
um apreço imenso também por alguns conceitos da religião. Eu tenho um vínculo forte com o judaísmo. Aliás, você me falou uma coisa que eu achei muito legal, que as próprias festas judaicas, elas são o próprio storytelling. Sim, sim. A gente se encontrou antes, né, de hoje para falar um pouquinho sobre o conteúdo da entrevista aqui, e daí a gente conversou bastante sobre essa questão do judaísmo e tal, né, Mona? E uma das coisas que a gente conversou e que eu acho que é interessante de pensar é que hoje em dia fala-se muito desse conceito do storytelling, né? Da contação de histórias, de como é importante a gente contar histórias, seja através da publicidade, seja através do propósito de uma marca, né? Os americanos cunharam muito esse termo aí do storytelling para colocar a importância que é você atrelar a uma marca, a um produto ou a uma personalidade histórias. E eu acho que o judaísmo faz isso desde sempre. É isso que eu acho, aliás, uma das coisas interessantes dessa religião. O judaísmo tem muito esse conceito da contação de histórias. A gente todo ano se reúne para lembrar que os judeus eram escravos no Egito, e daí então vieram as 10 pragas e não sei o que. Todo ano a gente conta e reconta a mesma história. Muito legal. E tem alguém na sua família assim que é uma espécie de referência, algum modelo para você, algum membro, avó, bisavó, tia? Não, a minha referência assim em relação ao vínculo com o judaísmo é o Fred, meu marido, porque ele também não é uma pessoa religiosa no sentido de, enfim, ficar preocupado com regras e conceitos e dogmas, né, impostos, vamos dizer. A gente faz a nossa própria religião de uma certa forma, mas os ideais judaicos eu acho que ele tem muito presentes dentro dele. Desculpe, faltou uma concordância. Essa coisa assim da valorização da família e de procurar ter um caráter, né? Essa palavra Yiddish que é mensch, né? Que é o homem de caráter, é uma coisa que eu acho que o Fred tem esse também conceito de ser presente para os amigos, de ter um conceito assim de comunidade, de irmandade. Eu acho que o Fred tem isso muito forte e eu acabo me influenciando positivamente por isso também. Que legal. E você disse que ele reza todos os dias, né? Sim, ele coloca o tefilim todos os dias, menos sábado, né? Que não pode pôr, quer dizer, tô falando que ele não segue as regras, mas algumas a gente tem que seguir, né? Essa é uma delas. Ele coloca o tefilim e é uma coisa que eu gosto, por exemplo, de ver. Eu acho bonita a sequência de movimentos, eu acho bonito o momento do tefilim. E eu acho, inclusive, que é uma certa meditação. Eu até lembro também que a gente falou sobre isso, né, Mona? Eu comentei com você que a gente fala tanto hoje em dia desse conceito do mindfulness, né, da importância do mindfulness e tal. Eu acho que para o Fred, por exemplo, o ato de colocar o tefilim, né, que é uma reza, eu não sei quem está aqui familiarizado com esse ato de colocar... Esse ato do tefilim, que é aquela enfim, filactérios, né, que você coloca aqui na cabeça. Isso, você coloca uma parte da reza aqui na cabeça, né, e uma parte da reza perto do coração, e enrola uma fita de couro, e a cada volta tem uma reza específica, e daí enrola também uma parte no dedo, e daí termina com uma reza também já com tudo isso, né, tendo sido colocado. E eu acho que isso, na verdade, é um mindfulness, é uma certa assim, meditação que o Fred faz diariamente, porque são aqueles 5 minutos em que ele se dedica a isso e que o pensamento dele está voltado para isso, e eu acho que é isso, está dentro desse ideal aí de parar um pouco sem deixar outros pensamentos atravessarem a mente, né? E você... que valores judaicos você acha que você herdou da sua família e que você tenta passar para as suas filhas?
Todo mundo com calor, né, gente? Né? Tá, né? Tô morrendo de calor. Tá. Mona, eu acho que o judaísmo tem muito esse conceito, né, da valorização da família, do núcleo familiar, que eu acho uma coisa bacana. Eu acho legal a ideia do jantar de sexta-feira à noite, porque também tem a função de reunir a família. Então, sempre que dá, a gente tenta preservar essa tradição, assim, de jantar todo mundo sexta-feira à noite junto. Que outros valores que eu acho que eu passo para as minhas filhas? Eu acho que eu passo para elas um pouco dos valores culturais judaicos, assim, em relação à alimentação. Eu adoro sopa de frango, né, de caldo de frango, salada de ovo, são coisas bem judaicas. Mas, acima de tudo, eu acho que o judaísmo tem... Bom, gente, assim, a base de todas as religiões monoteístas, esse conceito de um Deus só, né? E eu acho que isso é uma coisa que, para mim, faz sentido, sei lá, né? E cada um entende essa figura de uma maneira. Eu gosto do conceito judaico de que essa figura não tem cara, assim, não tem uma imagem, eu acho interessante esse conceito. E o judaísmo é fundamentado no Antigo Testamento e nos tais 10 mandamentos, né? E os 10 mandamentos foram, assim, a base da civilização, né? E servem ainda para muita coisa, né? Vamos dizer, né? Não matarás, é legal, não roubarás, bem legal também, né? Então, podendo se basear nos 10 mandamentos, a sociedade já ia funcionar melhorzinho. As suas filhas fizeram Bat Mitzvah. Na minha época não se fazia Bat Mitzvah. Eu não sei se você falou, que é a passagem da idade infantil para a idade adulta, sim, né? Sim, fizeram. A Luísa e a Laura fizeram. Você fez também? Fiz. É uma coisa que mudou, antigamente só o homem fazia, né? É verdade. Foi uma meio que invenção, ainda bem, né? Pra tirar um pouco também, né, do cunho tão machista da nossa religião, porque é meio isso, né, gente? Eu também tenho uma visão crítica, não é assim, não é que eu sigo cegamente, não. É uma religião que tem, né, ainda um pezinho na sociedade patriarcal, né, e com conceitos ainda enraigados na realidade machista, né, da civilização humana. Mas eu acho que o Bat Mitzvah veio para tentar equilibrar um pouco isso, e aí outras questões aí também que vão sendo revistas e tal. Mas eu é isso, eu não sou uma pessoa religiosa, Mona, mas eu tenho uma identidade judaica forte, é isso. Você se identifica com a cultura judaica, as sim, tradições. Né? Sim, com muitas tradições, exato, com essa coisa assim de... Agora para eu falar assim, eu nem sei, não me vem à mente quais são os preceitos principais que eu acho que me guiam. Mas eu costumo dizer, por exemplo, que eu acho o rito do luto judaico muito interessante. Muito. Eu acho. Eu comento isso também. Eu acho que tem uma sabedoria imensa por trás do rito. É um rito de passagem, de juntar, de estar junto com outras pessoas, ser solidário. Exato, né? Porque não sei se vocês sabem, mas um dos costumes do luto judaico é que depois que a pessoa morre, os enlutados diretos têm que rezar durante 7 dias seguidos, de manhã e no final da tarde, e as pessoas vão na casa do enlutado para dar apoio e rezar junto. Eu acho isso uma coisa fantástica. E as pessoas que vivem esse luto falam que por um lado, muito intenso, né? Porque tem sempre gente na casa, você não fica, né, nunca sozinho e tal, e o intuito é esse mesmo. E por outro lado, deixa a pessoa um pouco atordoada para não viver aquele momento com, assim, uma tristeza, assim, que se sobrepõe a tudo. Mas daí, depois de 7 dias, também vai todo mundo embora. E daí a pessoa vai ter que encarar o luto. Não, mas eu acho que é assim, porque também não dá para fugir do luto, entendeu? Não dá para fugir. Então, assim, durante 7 dias, que a coisa ainda é recente, você tem que ficar aí lidando com um monte de gente na tua casa, rezando de manhã, no final da tarde, e depois de 7 dias vai rolar aquele silêncio, vai rolar aquele vazio. E você vai ter que também encarar aquele momento.
Acho inteligente. Mas é legal esse momento de congregação com outras pessoas, porque é a solidariedade, né? Sim. Frente ao desamparo. Sim. A pessoa se sente amparada mesmo, que ela não tem uma família muito grande. A gente acho que vai ter que encerrar isso que a Roseli está me dizendo lá atrás. O que é isso? 10 horas. São 10 horas. Não sei se é mais 10 minutos ou se são 10 horas. Então não dá nem tempo, dá para até fazer alguma pergunta ou ainda a gente teria um tempinho? Acho que não. Bom, então eu vou dizer que a Didi nos presenteou com alguns livros, alguns desses guias dela, Minha Nova York. Então, alguns de vocês aí foram sorteados. São 5, né? São 5. Eu teria trazido mais, a gente fez um tinca. Tem que olhar embaixo da cadeira, se tem algum papel. Você ganhou? Legal. Se vocês tiverem caneta, eu posso personalizar a dedicatória. Essa etiqueta aqui, ó. A gente fez de uma maneira bem informal, foi isso de última hora, para fazer isso com mais dia. Ai, tá maravilhoso. Aqui, ó. Tem cadeira aqui no gente sentando, tá certo? Enquanto vocês procuram, queria aproveitar para dizer que a gente vai estar no dia 4 de julho com a Clarice e o Ivo Herzog. Clarice viúva de Vladimir Herzog, e Ivo filho de Vladimir Herzog, que toca no Instituto Vladimir Herzog. Então vocês estão todos convidados para mais uma história contada. E dizer que esse vídeo fica também no arquivo judaico como uma peça de memória judaica. Então, muito obrigada a todos vocês pela presença, pela participação, que foi muito bacana também. Obrigada. Gente, muito obrigada por terem vindo aqui, obrigada pelo prestígio, obrigada mesmo pela companhia aqui nessa noite, por terem enfrentado chuva e calor também. E, enfim, espero que a gente se veja em uma próxima ocasião. Obrigada, Mona, pelo convite de participar desse bate-papo tão gostoso. Muito obrigada mesmo. Adorei. Muito bom conversar com você. Aliás, uma parte boa desse encontro foi também o nosso encontro prévio a hoje, que foi uma delícia na tua casa. E muito obrigada aí, Roseli, todo mundo da Unibis. Essa instituição merece todo o nosso carinho, gente. Eles fazem um trabalho louvável com crianças, com idosos, com pessoas carentes. Assim, é uma honra poder ajudar essa instituição e prestigiar qualquer coisa que eles façam. Eu me sinto realmente privilegiada de fazer parte da Unibis em ocasiões como essa. Muito obrigada. Legal. Obrigada mesmo. Eu lembrei de falar que quem participou também, que é da nossa turma, aqui do História Contada, e que adorou ter feito, foi o Serginho Grossman. Adoro. Ele adorou, e a entrevista dele está também no YouTube, vocês acham lá, ou na minha página, ou na página da Unix. História Contada com o Serginho Grossman. Legal, gente. Obrigada. Você recebeu um papelzinho, que legal. Que bacana. Você tem uma caneta? Ah, que honra. Obrigada. Como você chama? Catarina, vou te escrever aqui, tá?